Eu vou colocar uma imagem aqui e eu queria que você explicasse um pouco mais para a galera como funciona aqui a região, o que você vai, aonde a pessoa ela vai aplicar o tratamento, para que o pessoal conseguisse entender aonde nessa área aqui ela deve fazer a aplicação, aonde não, como que funciona isso daí. Então, Heitor, nós temos aqui a região íntima, né? Os pequenos lábios e os grandes lábios. Essa vagina aqui, ela está bem aberta, né? Então, você pode trabalhar toda esta região aqui, ó. Aqui. E também a região perianal. Certo. Tá? A questão de posicionamento é o posicionamento ginecológico, tá? Onde a pessoa vai ficar com as pernas abertas, como se estivesse no ginecologista. Aí eu cubro com um lençol, a pessoa se sente mais à vontade. Você pode colocar uma lâmpada, né, para tirar fotos de antes e depois. E essa mulher vai ter a consciência de que ali é um profissional trabalhando a região íntima. Só tá? para o pessoal entender mais ou menos, gente, aqui é um papo científico, Sim, um papo claro. técnico. Nós não temos todo ética profissional para lidar com esse assunto, que é um assunto de saúde, né? Sim. É um Então, assunto de nós saúde, temos pro aí os pessoal ver. grandes lábios, tá? Os pequenos lábios. Aqui tem uma É região... importante que a mulher esteja depilada para fazer o procedimento? Sim, é muito importante. Por quê? Os pelos, eles acabam impedindo um contato mais direto com a pele, tá? Então, nós temos aí clitóris, tá? Certo. Aqui seria a região onde ficaria o Vem mais ímen, para cá um pouquinho tá? para você ficar mais com a Aqui cadeira. teríamos a região onde ficaria um ímen, Legal. tá? São mais de 11 tipos de ímen, então se você vai tratar uma pessoa que tem a virgindade, você vai ver lá esse ímen. Tem ímen septado, ímen lunar, vários tipos de ímen. Legal. E aqui nós temos os pequenos lábios e os grandes lábios. Então, lógico que aqui está bem aberto, né? Mas esses lábios aqui, eles são mais juntos e depois vem os grandes lábios que recobrem os pequenos lábios. Legal. E aí o tratamento ele é feito tanto nessa área, Sim. também ele pode ser toda feita nessa região Sim, aqui, né? toda essa região, tá? Que você chama de interno, perianal, é isso, né? Perianal e interno de coxa. Interno de coxa, pega tá? a virilha ali. Pega a virilha. Que geralmente é uma região que fica super escurecida, sim, né? Sim, por causa do atrito, questão hormonal. Então, são várias as questões. Bem, eu indico o curso, né, de estética íntima, quem quiser trabalhar. É interessante a pessoa ter conhecimento prévio e ter também uma prática antes de ir para a sua prática clínica. Eu peguei essa imagem aqui, eu queria que você falasse sobre ela. O que significa essa imagem aí? Que são os tipos de clitóris, não é isso? Sim, tem tipos de clitóris, né? Porque não existe, nós não somos iguais, né? Então, cada ser vai apresentar um tipo de região íntima diferente do outro, tá? Então, o que acontece? Nós não podemos comparar o que é a estética, uma mulher que vai ter vamos dizer assim, um padrão. Não existe um padrão de região íntima. Cada pessoa vai apresentar um padrão de estético da região íntima. Eu peguei uma imagem legal aqui que acho que vai elucidar melhor os profissionais aqui. Ó, dá só uma olhada nessa imagem, que aí é um pouco para eles visualizarem o que é e cada nome, né? Sim. Que fique interessante aí. Então nós temos aí o orifício, né, vaginal, a uretra, que é por onde sai o xixi, a urina, né? O clitóris, que é também uma região onde estimulada a mulher vai sentir prazer. Então, assim, tem que ter muito cuidado também ao fazer estética íntima, né? Os lábios menores e os lábios maiores, tá? Então, os lábios maiores, ele acaba cobrindo os menores. Então, quando ela abre a perna, automaticamente você tem toda a região perineal para ser tratada. Legal. E mais o interno de coxa, né? A questão de virilha, dá para fazer um tratamento. E aí, num tratamento como esse, que você vai trabalhar global, interno de coxa, perianal, perineal, toda essa área,
quanto cobrar? Uma média, se eu falar assim, Heitor, ó, de X a X, quanto deve cobrar? A gente sabe que depende de região e etc. Heitor, é de 250 a 450. De 250 a sessão. a 450 reais a sessão. Aí se você coloca dentro do seu tratamento um microagulhamento, se você coloca um injetável, você vai fazer um tratamento onde você vai cobrar um número de sessões, mais um microagulhamento íntimo, que está aí em torno de R$400 um microagulhamento da região íntima. Então vamos montar um plano de tratamento Vamos aí, mais lá. ou menos, para a galera Plano de ver. tratamento, uma estratégia. Plano de Faltou tratamento. L. Vamos lá, então. Vamos lá. Plano de tratamento estética íntima, tá? Só para o pessoal ver aí rapidinho. Então, por onde você começaria aqui? Vamos começar primeiro por quê? Avaliação. Anamnese. Certo, avaliação. Beleza, esse é o primeiro então, ponto. chegou uma paciente que tem 2 tipos de disfunção. Ela tem o escurecimento e ela tem também as pregas que no rosto nós chamamos de rugas. Ok. Então, ela tem lá flacidez acentuada em pregas e tem também o escurecimento da região. Legal. Então, vamos colocar aí 8 sessões. Então, beleza, avaliação. Ok. Então, geralmente a prescrição mínima... Faltou S. Vamos lá. Prescrição mínima é de 8 sessões. Isso. Isso são 8 sessões de peeling ou 8 sessões tudo, geralmente? Bom, eu mesclo. Tá? Ah, tá. Então aqui tem um segredo. Tem alguns dos segredos, né? Tem algum segredo. Tá. Por que eu vou mesclar? O microagulhamento, ele vai me trazer um resultado bem mais rápido do que os peelings na questão de flacidez. Certo. Então, aí eu coloco dentro dessa sessão um microagulhamento. Vamos lá. Então, você coloca geralmente um microagulhamento. Isso. Um peeling. Não, peeling eu coloco 5 peelings. 5 peelings. Isso, aí já foram 6 sessões, certo, tá? já foram 6 sessões. Isso. E aí você deixa umas 2 ali de pós-procedimento, Sim. fototerapia, como se fosse um controle. Dentro dos peelings, todos vão fototerapia. Ah, E o meu microagulhamento também é fotoativado. legal. Então tudo aqui você já utiliza a fototerapia. Fototerapia. E aí você pode colocar também Uso do home care. o uso do home care. Home care é fundamental. Sim. Aqui deu 6 sessões, tá? Deu 6 sessões. Isso Aí você pode colocar também já os injetáveis, ou 2 microagulhamento. Então você pode ter opção 1 microagulhamento ou 2. Isso. Como você pode entrar aqui também e colocar a opção um skin booster, por exemplo. Um skin booster. Ok. Então aqui, galera, para vocês. Então esse aí é o começo, tá? Para ter um bom resultado. E dentro desses tratamentos, você pode aumentar, repetir, colocar novamente, repetir essa... Repetir todo esse plano de tratamento, Exato. se necessário, né? Geralmente... Nem precisa, né? Geralmente não precisa. E o resultado com o uso do home care é muito maravilhoso. Legal. Isso é muito importante. Quem sabe, né, galera? A professora Raquel Cruz deu um curso específico sobre estética íntima, das principais técnicas utilizadas. Eu acho que, se falar de uma coisa de baixo custo... Você pode colocar radiofrequência também. A radiofrequência também é uma boa indicação. Sim. Né, de trabalho e de obter resultados aí na estética íntima. E dentro disso, quando... aproximadamente, você falou aí em torno de uma sessão, qual a importância do home care nisso? É fundamental. Assim como para tudo que nós falamos de manchas, né, todo o tratamento estético é fundamental fazer o uso do home care. Na questão do escurecimento da área íntima, a mulher ela vai ter que fazer o uso do home care, é assim, imprescindível. Tá? Não fazemos tratamento sem uso de um home care.
É verdade. Porque ela vai vir na sua clínica uma vez na semana. E o restante da semana ela vai cuidar em casa. E elas fazem, tá? Fazem direitinho. Até porque é um home care que você pode usar ali na hora do banho, antes de dormir. Sim, é bem mais tranquilo, né? Tem que tomar cuidado também antes da relação íntima, né? Tem esses cuidados também. Então, tem um direcionamento pós. Ah, legal. Tá? E aí, quais são os principais cuidados pós, assim, que o profissional precisa ter para trabalhar com estética? Aliás, galera, comenta aí se você tá achando esse tema interessante, que a gente tá entrando na aula aqui, a gente vai conversando e nem tá dando não tá falando muito com vocês. Mas comenta aqui se você está gostando desse episódio de hoje e comenta se você tem interesse ou não em trabalhar com estética íntima, que é uma super tendência dentro da área da estética e que você precisa começar a ver. Isso aí é o que a gente chama de oceano azul, é um mundo inexplorado ainda. Sim. E quem entra é aquela história, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, você tem muito mercado ainda a executar nisso, não é? É interessante você colocar aqui o plano de tratamento da estética íntima, porque elas conseguem visualizar não tem assim segredos que não possa ser desvendado. Sim. Né? E quando você entra nesse universo da estética íntima, você se apaixona, porque você transforma a vida de pessoas. E é algo que, dependendo da sua região, a questão de cobrar e fazer um trabalho bem feito e ter respostas positivas desse trabalho é algo que traz satisfação para você quanto profissional, quanto para o paciente que está sendo assistido pelo profissional. Agora, questão de incômodo, assim, dor, coça depois do procedimento, qual que é o relato das pacientes, assim? Ah, dói na hora de fazer, dói depois, ou arde, ou coça, quais são os relatos que você tem hoje? Olha, pode ter uma sensibilidade, mas isso varia de paciente para paciente. São pouquíssimas as que têm sensibilidade. Quando ocorre a sensibilidade, a gente está sempre em contato pelo WhatsApp. Sim. Aí eu falo, olha, suspende da noite, deixe do dia. Ou deixe da noite, suspende do dia. Nós vamos fazendo ali um gerenciamento. Ou suspende total e vem aqui que eu vou ver. Aí eu entro com a fototerapia. Técnicas mais hidratantes, sim, regeneradoras. Nutrição, hidratação. O raciocínio uma bioplacenta. O raciocínio clínico é o mesmo do facial, sim, não é? O raciocínio clínico é o mesmo com produtos específicos para a região. Legal. Tá? Agora, é importante você conhecer e saber como trabalha. Tá? É muito importante. E para você desvendar um pouco mais, estudar, né? Tem que estudar. O profissional que quer se especializar nessa área, ele precisa cada vez mais estudar, conhecer aquela disfunção, conhecer a região, para que ele consiga. Aí você falou um pouco também da questão de o Monte de Vênus, né, que é aquela área que pode ser utilizada. Uma das técnicas que é feita nessa área também é a criolipólise, né? Sim. E aí, falando de criolipólise, já me vem na cabeça a Doxy, que é uma empresa parceira nossa, que de fato eles promove ao profissional uma experiência de alto impacto. A Doxy foi a primeira empresa a desenvolver um produto que é pioneiro, que é a criolipólise 360. Então, se você quer ter resultados e uma experiência de alto impacto nos casos de eletroterapia, a Doxy é a empresa certa para você, com todos os aparelhos possíveis, ultrassom, lipocavitação, você tem lá criofrequência, você tem também a criolipólise e tem também, galera, o aparelho que é o Supra Máximos, aquele aparelho de eletroestimulação. No caso da estética íntima, ele é super bem-vindo, tá? Porque ele dá contrações ali para fisioterapeutas que é especializado nessa parte uroginicológica. É excelente esse trabalho que o Supra Máximos pode fazer, que é a famosa corrente Tesla, que é uma estimulação eletromagnética que fortalece a musculatura. Então fica essa dica para vocês. A Doxy também vai estar no Estética com K, esse congresso que vai estar aí logo, e eles vão ser um dos patrocinadores oficiais da feira, com um pré-congresso lindo, maravilhoso. Então entre em contato aqui no Instagram da Doxy e conheça mais um pouco sobre essa empresa que tem revolucionado o mercado da estética. E aí, a criolipólise, assim como também
o injetável, as enzimas lipolíticas, né, os ativos lipolíticos. Você vai potencializar os resultados. São bem interessantes para essa região, né? E cada caso é um caso. Isso incomoda muitas mulheres? Muito. Muito. A ponto delas se sentirem introspectivas, de afetar o emocional. Caramba. O psicológico fica afetado. Axilas escurecidas, muitas não usam blusas regatas. E hoje nós temos aí tratamentos que podem ajudar essas mulheres. Então você considera a axila também como uma área íntima dentro desse conceito? Eu considero. Por quê? A mulher ela levanta o braço com segurança, tudo com uma cor uniformizada. A axila é, sim, algo que é considerado uma região íntima, né? Ela tem uma função ali de eliminar uma sudorese, né? Tem pelos, mas as mulheres têm glândulas, região, né? Uma axila bem tratada, é bonito. Até quando chega a época do verão, né? Às vezes a pessoa vai usar uma regata, uma roupa mais leve e às vezes levanta o braço e tem a área escurecida. Isso traz também a questão traumas até. É traumatizante, né? Mas é possível ter uma região de axila hoje clara, como a região íntima também. É possível, e os profissionais da estética é um local fácil de tratar, né? Tem pessoas que têm uma sudorese muito intensa, hoje tem a toxina também que pode ser aplicada nessa região. Então, tem toda uma área de tratamento também para as axilas. Legal. E hoje, assim, se fosse para o profissional começar a trabalhar com a estética íntima, por onde quais são os atributos que você acha fundamental para ela? Assim, se você fosse falar assim, olha, para começar a trabalhar com estética íntima, precisa dominar isso. Por onde você iniciaria? Conhecimento é primordial. Conhecimento do pH da região e produtos que estão sendo utilizados para esta área. Você tem que conhecer os produtos, tá? Estudar mesmo, sentar e ver o que é interessante dentro de uma proposta. Qual que eu vou usar, qual que eu não vou usar. Um debridante, por exemplo, quanto tempo eu vou deixar. Então, assim, a questão do conhecimento dos ativos que serão utilizados é muito importante. A questão também, ver se a pessoa tem alergia a alguma coisa ou não. Então, tudo isso, Heitor, entra na questão do conhecimento prévio. Conhecimento que pode ser adquirido com cursos presenciais. Especialização. Né? Você se tornar um referencial em estética íntima. É verdade.